Em 1972, conheci um sujeito brilhante, engenheiro formado pelo ITA, 3 patentes registradas, salário de R$ 500.000 por ano em valores corrigidos, o que na época te colocava no 1% do topo da pirâmide. 30 anos depois, o encontrei em um evento de acionistas. Ele me perguntou se tínhamos alguma vaga aberta. Aos 62 anos, sem poupança, sem patrimônio, procurando emprego. Perguntei o que tinha acontecido. Ele disse: tive uma carreira de sucesso. Eu respondi: você não teve uma carreira, você teve um aluguel de 30 anos. Essa conversa me perseguiu por semanas, porque aquele homem não era burro, não torrou tudo em iates, não perdeu dinheiro com pirâmides financeiras. Ele simplesmente otimizou para a métrica errada durante 3 décadas. Otimizou para ser escolhido em vez de otimizar para escolher. E quando o mercado parou de escolhê-lo, ele descobriu que não possuía nada. Vou te fazer uma pergunta desconfortável. Se amanhã sua empresa fechar, se o seu chefe sair, se você for demitido sem explicação, o que você tem que gera valor por si só? Não me venha falar da sua experiência. Experiência não paga boleto. Não me fale dos seus contatos. Contatos são emprestados, não são seus. Te pergunto qual ativo real você possui pelo qual alguém pagaria, sem precisar de autorização, de um departamento de recursos humanos. A maioria não consegue responder essa pergunta, e aí mora o problema invisível. Não é que você seja um funcionário, é que você pensa como funcionário. E pensar como funcionário é um atalho mental que te deixa pobre mesmo quando você ganha bem. O que significa pensar como funcionário? É assumir tacitamente que seu trabalho principal é reduzir o risco pessoal hoje, mesmo que isso destrua seu valor acumulado amanhã. É medir o sucesso pela aprovação, não pelo resultado. Pelo currículo, não pelo fluxo de caixa, pela estabilidade aparente, não pelas opções reais. E isso te faz aceitar acordos brutalmente ruins repetidas vezes, sem perceber o custo. Daniel Kahneman e Amos Tversky demonstraram em 1979 algo que víamos todo dia no mercado financeiro: a teoria da perspectiva. As pessoas têm uma aversão à perda desproporcional. Você reage 2 vezes mais forte a perder R$ 100 do que a ganhar R$ 100. Por isso evita qualquer movimento que pareça perda certa hoje, mesmo quando a matemática de longo prazo é muito melhor. Esse viés te mata financeiramente, porque abrir mão do salário fixo parece perda certa. Começar algo próprio com ganhos variáveis parece um risco inaceitável. Então você fica onde está e chama isso de prudência. Mas não é prudência, é confundir a ausência de variação com a ausência de risco. E são coisas completamente diferentes. O risco real não é sua renda cair 20% em um mês. O risco real é 30 anos depois você não ter nada que alguém pague sem um contrato de trabalho assinado. Esse é o risco que ninguém calcula. O risco da dependência absoluta disfarçado de carreira bem-sucedida. Deixe-me mostrar o erro invisível que mantém as pessoas estagnadas. Não é falta de talento, não é falta de estudo. É confundir renda com riqueza. Se você ganha R$ 500.000 por ano durante 30 anos, você recebeu 15 milhões de reais. Soa impressionante. Mas se ao final desses 30 anos você ainda precisa que alguém te pague os mesmos 500 mil no ano seguinte para manter seu padrão de vida, você não construiu riqueza. Você alugou seu tempo 30 anos seguidos. Agora compare isso com alguém que ganha 200 mil por ano, mas constrói um ativo. Pode ser um produto, pode ser uma audiência, pode ser um sistema automatizado. Pode ser uma habilidade tão rara que as pessoas vêm te procurar, em vez de você procurar aprovação. Depois de 30 anos, essa pessoa tem algo que gera valor sem a presença dela. Isso é riqueza. O outro é apenas renda alta. Ouvi algo em 1965 que nunca esqueci. Me disseram: a diferença entre um homem rico e um homem com renda alta é simples. O homem rico
possui ativos que sobem de valor enquanto ele dorme. O homem com renda alta vende horas e, quando para de vendê-las, a fonte seca. E a maioria das pessoas instruídas escolhe ser o segundo sem perceber. O truque mental é sutil. Porque quando você tem um salário de 6 dígitos, quando tem um cargo corporativo, quando tem sala com ar-condicionado, parece que você está ganhando. E, tecnicamente, está ganhando mais que a maioria, mas está jogando um jogo com teto baixo e sem assimetria. Pouco potencial de alta extraordinária, muito tempo vendido, zero propriedade real. A teoria dos incentivos explica por que esse modelo te prende. Como funcionário, te pagam para ser previsível, para seguir processos, para reduzir erros visíveis, para manter a reputação interna. Então você otimiza para isso. E quanto melhor você faz, mais preso você está. Porque cada ano que você sobe na hierarquia corporativa, seu estilo de vida sobe também. E agora pedir demissão custa muito mais caro. Isso não é acidente, é design. As grandes organizações precisam de pessoas que otimizem para a obediência, não para o resultado. Que reduzam a variação, não que criem valor explosivo. E te recompensam exatamente por isso. Te dão aumentos pequenos, te dão promoções graduais, te dão estabilidade aparente e, em troca, você entrega 30 anos de potencial assimétrico. Como dono, mesmo que seja dono apenas de si mesmo, te pagam pelo resultado. Por desenhar sistemas, por criar ativos, por negociar assimetria, por suportar uma variação pequena hoje para ter uma convexidade enorme amanhã. Mas isso não parece seguro no momento, não parece competência corporativa, não impressiona no LinkedIn, então a maioria evita. E aí está o problema. O mundo corporativo recompensa o que parece competência no curto prazo. Chegar cedo, fazer apresentações bonitas, lidar com política interna. A competência real, aquela que cria riqueza, recompensa decisões raras e discretas que não parecem seguras quando você as toma. Comprar uma empresa subestimada quando todos dizem que está cara. Esperar com caixa em mãos quando todos estão comprando. Essas decisões pareciam estúpidas na hora. Dados de mercado demonstram isso todo ano. Medem o retorno do investidor comum contra o retorno do índice. E todo ano o investidor comum perde. Não porque o mercado caia, mas porque tomam decisões na hora errada, movidos pela emoção. Compram após as altas, vendem após as quedas. E toda essa atividade, todo esse esforço, custa o retorno deles. O mesmo acontece com as carreiras. Mais movimento não significa mais riqueza. Trocar de empresa a cada 2 anos por um aumento de 15% não te faz rico. Te faz um funcionário profissional com histórico variado, porque você continua vendendo horas. Só trocou o comprador. A armadilha de incentivos tem 3 camadas. Primeira camada, te pagam para reduzir o risco visível hoje. Segunda camada, te punem por criar variação, mesmo que a expectativa de longo prazo seja melhor. Terceira camada, seu estilo de vida sobe com o seu salário, então cada ano que passa, o custo de saída aumenta. E sem notar, você está preso em um sistema que premia exatamente o oposto do que constrói riqueza. Kahneman e Tversky chamaram isso de aversão à perda. Eu chamo de otimização para a métrica errada. Porque não é que as pessoas sejam irracionais, é que estão sendo perfeitamente racionais para o jogo errado. Estão jogando para maximizar a renda estável. Deveriam estar jogando para construir ativos compostos. Agora, deixe-me mostrar a matemática real do custo. 2 pessoas, mesmo ponto de partida, 25 anos. Ambos podem ganhar R$60 mil por ano. Pessoa A escolhe segurança, pessoa B escolhe propriedade. Pessoa A aceita aumentos de 3% ao ano. Soa prudente? Em 30 anos, terá ganho quase R$3 milhões acumulados antes dos impostos. Impressionante no papel. Pessoa B ganha 40 mil no primeiro ano porque está construindo algo próprio. Renda variável,
Alguns meses bem, outros mal. Mas todo ano constrói um ativo. Depois de 10 anos, tem um produto que gera 30 mil passivos. Depois de 20 anos, tem um sistema que gera 100 mil sem sua presença direta. Depois de 30 anos, tem ativos que valem milhões e geram renda sem precisar trabalhar. Agora veja a diferença real. Pessoa A, aos 55 anos, tem um currículo invejável. Pessoa B, aos 55 anos, tem liberdade absoluta. Se a pessoa A perde o emprego, volta ao zero. Tem que procurar outro comprador para suas horas. Se a pessoa B decide não trabalhar mais, seus ativos continuam gerando. Essa é a diferença entre renda e riqueza. Mas há algo pior que ninguém calcula: o custo de oportunidade de cada década perdida. Porque os ativos compõem igual ao dinheiro. Se você começa a construir ativos aos 25, aos 35, tem 10 anos de aprendizado, rede, reputação e erros superados. Se começa aos 35, aos 45, tem o que o outro tinha aos 35. Você perdeu 10 anos de juros compostos de ativos, e isso nunca se recupera. Compramos nossa holding em 1965. 60 anos depois, ela vale uma fortuna por ação. Se tivéssemos esperado 10 anos, teríamos perdido a fase mais explosiva. O ganho composto inicial é sempre o mais valioso. Em carreiras é igual. O ganho composto de reputação, de habilidade rara, de rede de distribuição, funciona melhor quando você começa cedo. As pessoas me dizem: mas preciso de estabilidade para minha família. E eu digo: que estabilidade? Seu emprego pode acabar amanhã, sua indústria pode colapsar em 5 anos. Sua empresa pode ser comprada e te eliminar na reestruturação. Você chama de estabilidade algo que é uma ilusão de controle, porque você não controla nada, só controla se te escolhem ou não. Verdadeira estabilidade é ter ativos que geram valor sem permissão de ninguém. É ter habilidades tão raras que as pessoas vêm te procurar. É ter sistemas que funcionam sem você. Isso não parece estável quando você está construindo, porque os primeiros anos são variáveis, incômodos, cheios de incerteza, mas 10 anos depois, você tem algo que ninguém pode tirar de você. Em 2008, vi o mercado desabar. Vi empresas gigantes demitirem 20 mil pessoas em um mês. Gente com 20 anos de casa, com títulos imponentes, com salários de 6 dígitos, recebendo caixas de papelão para empacotar as coisas. Onde estava a estabilidade deles? Evaporou quando o sistema parou de escolhê-los. Os que sobreviveram melhor não foram os que tinham o melhor currículo. Foram os que tinham algo próprio. Os que construíram reputação pública. Os que tinham clientes diretos. Os que desenharam produtos. Os que acumularam capital. Porque quando o sistema colapsa, a única coisa que te salva é o que você possui, não o que te permitiram fazer. Agora, a pergunta difícil. Se você sabe tudo isso, se entende a matemática, se vê o custo de 30 anos vendendo horas, por que ainda não começou? A resposta não está nos números, está na sua cabeça. E especificamente em como você define perda. Seu cérebro define como perda abrir mão do holerite mensal, baixar o padrão de vida temporariamente, ter renda variável. Então você evita isso com toda a sua força. Mas seu cérebro não define como perda chegar aos 60 sem ativos. Não define como perda 30 anos de potencial desperdiçado. Não define como perda depender de que alguém te escolha até o dia da sua morte. Porque essas perdas são invisíveis, graduais e fáceis de racionalizar. Kahneman demonstrou isso com experimentos simples. Dê a alguém a opção A, ganhar R$ 100 garantidos. Opção B, 50% de ganhar 200, 50% de ganhar 0. Matematicamente são iguais. Mas a maioria escolhe A, porque a perda possível dói mais do que o ganho possível atrai. Agora mude o experimento. Opção A, perder R$ 100 garantidos. Opção B, 50% de perder 200. 50% de perder 0.
Agora, a maioria escolhe B, porque quando você já está perdendo, prefere apostar para evitar a perda. Isso explica por que as pessoas ficam em empregos que odeiam. Porque pedir demissão parece uma perda ativa, ficar parece neutro, mas ficar é uma perda passiva gigante que você não registra. Então a solução não é se convencer a não ter medo. A solução é redefinir o que é perda. Perda real é chegar aos 55 sem ativos. Perda real é que seu valor de mercado dependa de uma assinatura em um contrato. Perda real é desperdiçar 30 anos de juros compostos. E quando você define a perda corretamente, a ação certa se torna óbvia. Agora, 3 mudanças concretas. Não filosofia, não motivação, mecânica pura. Primeiro, pare de otimizar para a tarefa, comece a otimizar para o ativo. Todo mês algo tem que existir sem você. Pode ser um produto pequeno, pode ser uma audiência pequena, pode ser um processo automatizado, pode ser uma habilidade vendível diretamente. Se ao final do mês você só executou tarefas, você só alugou horas. Zero progresso real. Segundo, pare de otimizar para ser escolhido. Comece a otimizar para escolher. Acumule alavancas, habilidades raras que pouca gente tem. Reputação pública que atrai oportunidades. Capital que te dá independência. Distribuição que te conecta com compradores. Cada uma dessas alavancas reduz sua dependência de um único pagador. E quando você não depende de um só, você tem opções. E opções são riqueza invisível. Terceiro, converta o medo em regra. Não espere se sentir pronto. Você nunca vai se sentir pronto. Seu cérebro foi projetado para evitar a incerteza. Então, use gatilhos mensais. 2 propostas enviadas. Um experimento de preço, uma entrega pública. Algo que te force a se mexer antes que seu cérebro racionalize ficar parado. Porque a ação imperfeita repetida vence o planejamento perfeito adiado. Dados de investimentos mostram isso. O investidor comum tem acesso aos mesmos fundos que os profissionais, mesmas ferramentas, mesma informação, mas perde sistematicamente. Por quê? Porque age na hora errada, movido pela emoção, espera confirmação, busca certeza, e quando finalmente age, já é tarde demais. Com as carreiras é igual. Você espera ter tudo perfeito antes de começar. Espera ter o produto ideal. Espera ter a rede completa, espera se sentir seguro, e enquanto espera, alguém menos preparado, mas com mais ação, já construiu o que você está planejando. Porque a construção de ativos premia a ação precoce e imperfeita sobre a preparação prolongada. Me perguntaram uma vez por que tanta gente inteligente continua pobre. Respondi, porque otimizam para parecer inteligentes, em vez de otimizar para serem ricos. E parecer inteligente significa ter respostas. Ser rico significa ter ativos. E muitas vezes construir ativos requer admitir que você não sabe, agir sem certeza, parecer tolo temporariamente. A maioria prefere parecer competente e continuar pobre. Em 1972, deixamos de investir em uma grande varejista. O dono veio nos ver, mostrou os números, explicou o modelo. Achamos que o negócio de descontos era ruim. Decidimos não investir. Erro brutal. Se tivéssemos comprado R$1 milhão em ações naquela época, hoje valeria bilhões. Perdemos isso porque achávamos que sabíamos tudo. Preferimos a certeza errada sobre a incerteza correta. Agora tenho quase 100 anos. Vi 4 gerações repetirem os mesmos erros. Vi gente brilhante ficar pobre. Vi gente medíocre ficar rica. E a diferença nunca foi o talento, foi o sistema mental. Os que ficaram ricos otimizaram para a propriedade, não para a aprovação. Suportaram variações pequenas para capturar assimetrias grandes e começaram antes de se sentirem prontos. A pergunta final é simples. Se seu trabalho desaparecesse em 90 dias, o que você teria que gera valor sem permissão de um organigrama? Se a resposta é nada, você não tem uma carreira. Você tem uma dependência com título corporativo. E o relógio está correndo.
Cada ano que passa sem construir ativos é um ano de juros compostos perdido que você nunca recupera. Isso não é filosofia. É matemática brutal e os números não aceitam desaforo. Deixe-me mostrar um cálculo que ninguém faz. Um erro de apenas 1 ponto percentual sustentado por 30 anos parece trivial. Não é? Se você investe R$ 10.000 a 8% ao ano durante 30 anos, termina com mais de R$ 100.000. Baixe a taxa para 7%. Apenas 1 ponto. Agora você termina com cerca de R$ 76.000. A diferença é de quase R$ 25.000 que evaporaram. Isso equivale a 2,5 vezes o seu investimento inicial perdido por um único ponto percentual. Com as carreiras, o princípio é idêntico. Se você otimiza para uma renda segura com 3% de crescimento ao ano, versus construir ativos que crescem 15% de forma variável, a diferença após 30 anos não é pequena, é exponencial. É a diferença entre ter um currículo impressionante e ter liberdade real. E a maioria escolhe os 3% porque parece mais seguro hoje. Mas há uma armadilha escondida que destrói até quem ganha bem. Eu a chamo de imposto invisível da conformidade. Funciona assim: você ganha 10.000 por mês, vive como alguém que ganha 10.000, casa no bairro certo, 2 carros na garagem, férias anuais, escola particular para os filhos, tudo perfeitamente razoável para alguém com a sua renda, mas agora você precisa dos mesmos 10.000 no ano seguinte. E no próximo? E no outro? Durante 30 anos. Isso não é riqueza, é uma prisão de fluxo de caixa com móveis caros. Porque seu nível de vida subiu exatamente na mesma velocidade da sua renda. 0 margem, 0 ativos acumulados, 0 opções reais. E se algo muda, se você perde o emprego, se a indústria colapsa, se você adoece, o castelo de cartas desmorona em 90 dias. Compare isso com alguém que ganha 10.000, mas vive com 6.000. Diferença de 4.000 por mês. Soa pouco? Mas esses 4.000 investidos a 8% durante 30 anos se tornam quase 5 milhões de reais. Essa pessoa aos 55 anos tem 5 milhões trabalhando para ela. A outra pessoa aos 55 ainda precisa que alguém pague o salário para manter o estilo de vida. Ambos ganharam o mesmo. Um é livre, o outro é dependente. Em 1968, conheci um executivo de uma grande montadora. Salário altíssimo para a época. Vivia como um rei, mansão, carros de luxo, clube de campo, viagens para a Europa. Tudo o que o dinheiro podia comprar. Em 1980, a empresa reestruturou. Ele foi demitido. Aos 48 anos, 20 anos de carreira brilhante, 0 ativos. Teve que vender a casa, os carros, tudo, porque ele construiu um estilo de vida, não construiu riqueza. Essa é a diferença crítica que a maioria não entende. Estilo de vida é fluxo, riqueza é estoque. O fluxo desaparece quando você para de trabalhar. O estoque permanece e cresce, e a decisão de construir um ou outro é tomada todo mês durante 30 anos. Não é uma decisão grande, são 1.000 decisões pequenas, e cada uma parece insignificante no momento. Agora, o problema psicológico real. As pessoas não constroem ativos porque os ativos exigem sacrifício visível hoje para um benefício invisível amanhã. E o cérebro humano desvaloriza o futuro brutalmente. Prefere R$ 100 hoje a 110 no ano que vem. Prefere um prazer pequeno agora a uma liberdade grande depois. Isso não é fraqueza, é design evolutivo, mas um design otimizado para sobreviver na selva, não para acumular capital. Então você tem que enganar seu próprio cérebro. Usamos regras automáticas. Nunca vender. Não importa quanto algo suba, não importa quanto se possa ganhar. A regra é: compre bons negócios, nunca venda. Isso elimina a tentação, porque se você deixa a decisão aberta todo dia, seu cérebro vai escolher o que parece bom hoje. E o que parece bom hoje, quase nunca, é o que constrói riqueza
amanhã. Com a construção de ativos profissionais é igual. Se todo mês você decide se vai trabalhar no seu projeto próprio ou aceitar horas extras pagas, você vai escolher as horas extras, porque elas pagam hoje. O projeto paga em 3 anos. Então você precisa de uma regra automática. 10 horas por semana vão para o ativo, não negociável. Não importa o que aconteça, automático. E 3 anos depois você tem algo que vale dinheiro. Sem a regra, 3 anos depois, você só tem desculpas. A maioria me diz, mas não tenho tempo para construir algo meu. Trabalho 60 horas por semana e eu pergunto, 60 horas fazendo o quê? Porque se você trabalha 60 horas em tarefas de funcionário, você está vendendo 75% do seu tempo acordado por uma renda linear. Mas se trabalha 40 horas nas tarefas obrigatórias e 20 construindo ativos, em 5 anos você tem algo. Em 10 anos, tem liberdade. O tempo não é o problema, a alocação do tempo é o problema. E a alocação reflete a prioridade real, não a prioridade declarada. Se você diz que quer independência, mas gasta 0 horas construindo independência, você não quer independência. Você quer a ideia de independência. E a ideia não paga as contas. Em 2005, nossa empresa tinha bilhões em caixa. O mercado subia, todo mundo comprava, analistas nos criticavam, diziam que éramos velhos, que não entendíamos a nova economia, que estávamos desperdiçando retornos. Nós esperamos. 3 anos. Bilhões parados sem fazer nada. Parecíamos bobos. Em 2008, o mercado colapsou e aquele caixa nos permitiu comprar ativos extraordinários a preço de banana. A maioria não consegue esperar 3 anos, não consegue suportar parecer tola, não consegue resistir à pressão de fazer algo, então age no momento errado. Compra quando todos compram, vende quando todos vendem e perde sistematicamente. Não por falta de informação, por incapacidade de esperar, por necessidade de validação imediata. Com as carreiras é exatamente igual. A maioria troca de empresa a cada 2 anos buscando aumentos de 10%. Parece inteligente, parece otimização. Mas é otimização para a métrica errada, porque cada troca reinicia sua curva de aprendizado. Cada troca quebra relações acumuladas. Cada troca te coloca em modo de teste novamente. E após 20 anos, você tem um currículo variado, mas 0 profundidade real. Passamos décadas na mesma empresa. 0 trocas. Porque não estávamos otimizando para subir a escada corporativa. Estávamos otimizando para construir algo que valesse mais a cada década. E quando você otimiza para isso, trocar não faz sentido. Ficar e aprofundar faz todo o sentido. Agora, a pergunta incômoda. Quantas habilidades você tem que são tão raras que as pessoas vêm te procurar? Não habilidades comuns. Não coisas que qualquer um aprende em 6 meses. Habilidades genuinamente escassas. Se a resposta é 0 ou 1, você é substituível. E se você é substituível, não tem poder de negociação. E sem poder de negociação, você aceita o preço que o mercado oferece, não o preço que você merece. Bill Gates me disse uma vez que o melhor investimento que fez foi aprender a programar quando quase ninguém sabia. Essa habilidade rara em 1975 deu a ele a simetria total. Podia criar valor que quase ninguém mais podia. E quando você tem isso, não precisa procurar emprego. O trabalho te procura. E quando o trabalho te procura, você negocia de uma posição de força. A maioria faz o oposto. Desenvolve habilidades comuns. Marketing genérico, administração básica, apresentações de slides. Coisas que milhões de pessoas sabem fazer. E depois se surpreendem por não conseguirem negociar. Não é que o mercado seja injusto, é que a oferta e a demanda funcionam. Se sua habilidade é comum, seu preço é baixo. Simples assim. Então, se quer sair da mentalidade de funcionário, a pergunta não é quanto você ganha. A pergunta é o que você sabe fazer que menos de 1% da população sabe. E se não tiver resposta, comece a construir essa habilidade hoje,
porque cada ano que você passa sem uma habilidade rara é um ano a mais de dependência. Agora, o erro que vejo repetidamente: pessoas que largam o emprego para empreender, mas continuam pensando como funcionários. Trocam o patrão corporativo por um cliente tirano. Continuam vendendo horas, só trocaram o comprador. Isso não é independência. É dependência com mais incerteza. Verdadeira independência é quando o seu valor não depende de vender horas. É quando você constrói algo que gera valor sem sua presença. Pode ser um produto, pode ser um sistema, pode ser uma reputação tão forte que te pagam pelo acesso a você, não pelo seu tempo. Mas tem que ser algo que funcione mesmo se você decidir não trabalhar por 6 meses. Nós não trabalhamos mais horas que a maioria. Provavelmente trabalhamos menos. Mas construímos sistemas que geram valor sem nós. Nossa holding tem centenas de milhares de funcionários. Nós não gerenciamos essas pessoas. Construímos a estrutura de incentivos correta, contratamos os gestores certos e o sistema funciona sem intervenção diária. Isso é construção de ativos, não venda de horas. Comprei uma casa em 1962 por um valor baixo. Se tivesse investido esse mesmo valor na nossa empresa, em vez de comprar a casa, hoje valeria milhões de vezes mais. A casa me custou uma fortuna em custo de oportunidade. Essa compra foi um dos piores erros financeiros da minha vida. Custo de oportunidade é o conceito que ninguém calcula. Quando você gasta 50 mil em um carro novo, não está perdendo 50 mil. Está perdendo o que esses 50 mil se tornariam em 30 anos. A 8%, você está perdendo R$500 mil. Aquele carro de 50 mil realmente custa R$500 mil em termos de riqueza futura. E ninguém faz esse cálculo. O mesmo vale para o tempo. Quando você passa 2 anos em um emprego que não constrói ativos, você não perdeu 2 anos. Perdeu o ganho composto desses 2 anos. Perdeu as conexões que teria feito. Perdeu a reputação que teria construído. Perdeu o produto que teria lançado. E isso nunca se recupera, porque o efeito composto não funciona para trás. A decisão mais importante da sua carreira não é qual empresa escolher, é qual métrica otimizar. Se você otimiza para o salário máximo hoje, termina com renda alta e 0 ativos. Se otimiza para a construção de ativos hoje, começa com renda baixa, mas termina com liberdade. E essa decisão é tomada toda segunda-feira durante 30 anos. Vou te dizer algo que vai incomodar. Se você tem 40 anos e ainda vende horas, ainda depende de um chefe, ainda precisa de aprovação para ganhar dinheiro, você perdeu. Não perdeu tudo, mas perdeu 15 anos de juros compostos de ativos. E recuperar isso exige um esforço brutal. Não impossível, mas brutal. Porque aos 40 você tem responsabilidades, tem família, tem financiamento, tem um estilo de vida estabelecido. Então, o custo de transição é alto, muito mais alto que aos 25. Aos 25 você vive com pouco e constrói algo. Aos 40 você precisa de muito para manter o que já tem. Essa diferença é a armadilha que te prende. Por isso, a maioria fica. Não porque não queiram mudar, mas porque o custo de mudar subiu tanto que parece impossível. E eles têm razão. É difícil, mas difícil não significa que você não deva fazer. Significa que deveria ter feito antes. E como não fez, agora resta o caminho difícil. Mas a alternativa é pior. A alternativa é chegar aos 60 ainda vendendo horas, esperando que ninguém te substitua por alguém mais jovem e mais barato, rezando para que sua saúde aguente, dependendo de que o sistema te escolha por mais 5 anos. Isso não é vida, é sobrevivência prolongada com cargo corporativo. Soube de um caso em 1993 sobre um amigo médico. Ganhava muito bem, vivia em uma mansão, filhos em escolas de elite, esposa não trabalhava. Aos 57 anos, ele percebeu que odiava o trabalho, odiava os pacientes, odiava o hospital, odiava acordar toda manhã,
mas não podia pedir demissão, porque seus gastos fixos eram quase todo o seu salário. E se parasse, tudo desabava em 6 meses. Trabalhou mais 11 anos, fazendo o que odiava, porque construiu a prisão de fluxo de caixa perfeita. Aquele homem não era burro, era médico, passou anos estudando, mas nunca estudou a diferença entre renda alta e liberdade real. Nunca calculou que gastos anuais altos exigem renda passiva equivalente pelo resto da vida. E para gerar essa renda passiva, você precisa de milhões em ativos. O médico não tinha os milhões, tinha uma casa cara e contas bancárias vazias. Agora compare isso com quem ganha menos, mas gasta pouco. Essa pessoa precisa de muito menos capital investido para ser livre. Diferença brutal. Quem gasta mais precisa de muito mais patrimônio para ter a mesma liberdade. Porque a liberdade não é medida pela renda, é medida pela relação entre seus ativos e seus gastos, e a maioria otimiza a variável errada. Existe uma fórmula que determina toda a sua vida financeira. Anos para a independência é igual aos seus ativos divididos pelos seus gastos anuais. Se você tem 500 mil em ativos e gasta 50 mil por ano, tem 10 anos de liberdade. Se tem 500 mil e gasta 100 mil, tem 5 anos. Mesmos ativos, metade da liberdade. Só porque gastou mais. A maioria tenta resolver a equação pelo lado errado, tenta aumentar os ativos ganhando mais. Mas toda vez que ganha mais, gasta mais também. Então a relação nunca melhora. Estão correndo em uma esteira financeira, movendo-se rápido, sem chegar a lugar nenhum. A solução é atacar os dois lados simultaneamente. Aumente os ativos, reduza os gastos. E a brecha entre os dois é sua velocidade para a liberdade. Se você aumenta os ativos 10% ao ano, mas aumenta os gastos 10% também, a velocidade é zero. Se aumenta os ativos e mantém os gastos fixos, você acelera. Se aumenta os ativos e reduz os gastos, você acelera brutalmente. Em 1974, viu o mercado cair quase 50%, massacre total. A maioria vendeu em pânico. Alguns esperaram sem fazer nada. Nós compramos, não com todo o capital de uma vez, compramos gradualmente. E cada compra parecia um erro porque continuava caindo. Mas estávamos comprando R$1 por 50 centavos. E quando você compra algo que vale R$1 por 50 centavos, não importa se amanhã vale 40. Eventualmente volta a R$1. E você ganhou 100%. Isso exige duas coisas que a maioria não tem. Primeiro, caixa quando todos os outros estão totalmente investidos. Segundo, estômago para comprar quando tudo parece um colapso. E ambas exigem pensar diferente da multidão por anos antes de a oportunidade chegar. Com as carreiras é idêntico. As melhores oportunidades aparecem quando ninguém mais as vê. Quando uma indústria entra em crise. Quando uma empresa demite em massa. Quando um modelo de negócio parece morto. Aí é que você pode comprar talento barato. Comprar atenção barata. Comprar distribuição barata. Mas só se tiver recursos acumulados e só se seu estômago aguentar entrar quando todos estão saindo. Em 2001, a bolha da internet estourou. Empresas de tecnologia caíram 90%. A maioria disse que a internet tinha sido um erro, que tudo voltaria a ser como antes. Nós não compramos tecnologia porque não entendíamos, mas quem entendia e teve coragem comprou as gigantes de hoje a preços de banana. Hoje elas valem fortunas. Mas em 2001 parecia suicídio. O padrão se repete a cada década. 1973, 1987, 2001, 2008, 2020. A cada 10 anos o mercado dá ativos bons a preços absurdos. E a cada vez a maioria está sem caixa, sem capacidade, sem coragem. Então olham a oportunidade passar. E 10 anos depois dizem, se eu tivesse comprado em 2008. Mas em 2008 estavam vendendo em pânico. Agora, aplique isso à sua carreira. Cada recessão destrói empregos, mas também cria oportunidades brutais para quem tem recursos. Em crises, você pode contratar talentos incríveis por valores menores.
Pode alugar escritórios por 1/3 do preço. Pode negociar com fornecedores desesperados. Mas só se tiver caixa, e só se teve disciplina nos anos anteriores para acumular esse caixa. A maioria vive sempre no limite. Quando ganha muito, gasta muito. Quando ganha pouco, se endivida. Então, nunca tem capacidade de aproveitar a oportunidade. E as maiores oportunidades sempre chegam quando a maioria está quebrada. Não é coincidência, é o desenho do sistema. O sistema concentra riqueza em quem tem paciência para acumular e coragem para agir quando todos fogem. Vou te dizer o número mais importante da sua vida financeira. Não é o seu salário, não é o seu patrimônio líquido, é a sua taxa de poupança, o percentual da renda que você não gasta. Se ganha 10 mil e guarda 1.000, a taxa é 10%. Se guarda 5 mil, é 50%. Esse número determina quantos anos faltam para a sua liberdade, mais do que qualquer outra variável. Se você poupa 10% e vive com 90%, precisa de 9 anos de trabalho para ter 1 ano de liberdade acumulada. Se poupa 50% e vive com 50%, precisa de apenas 1 ano de trabalho para 1 ano de liberdade. Mesma vida, resultado diferente. E a diferença não é talento, não é sorte. É uma decisão consciente repetida 1000 vezes. Mas ninguém quer ouvir isso, porque significa que, se você está preso financeiramente, não foi o sistema, não foi o seu chefe. Não foi a economia, foi você, escolhendo gastar 95% todo mês, escolhendo trocar de carro sempre, escolhendo uma casa maior, escolhendo férias caras, escolhendo tudo o que parece bom hoje e te prende amanhã. Em 1959, minha renda era boa para a época. Vivi com menos da metade. Guardei o restante. Meus colegas ganhavam o mesmo e gastavam tudo. Me diziam que eu era pão duro, que não aproveitava a vida, que dinheiro era para gastar. Hoje meu patrimônio é imenso. Eles dependem da aposentadoria do governo. Eu fui pão duro. Eles foram prudentes. Os resultados falam por si. Agora a verdade incômoda sobre a construção de ativos. Os primeiros 5 anos são terríveis. Você trabalha mais, ganha menos, não vê progresso. Seus amigos sobem em empresas, compram casas, viajam. E você está construindo algo que ainda não existe. Você duvida toda semana. Se pergunta se está cometendo um erro. E 95% das pessoas desistem nos primeiros 3 anos. Por isso funciona para os 5% que aguentam. A curva da construção de ativos não é linear, é exponencial. No ano 1 você produz pouco. No ano 2, um pouco mais. No ano 3 começa a haver tração. No ano 5 tem um sistema que funciona. No ano 10 tem um ativo valioso. No ano 20 tem liberdade total. Mas você tem que sobreviver aos primeiros 5. E os primeiros 5 são onde todos desistem. Demoramos décadas para construir nosso primeiro bilhão. Levou muito menos tempo para o segundo. A primeira metade do caminho toma 90% do tempo. A segunda metade toma 10%. Mas ninguém vê isso. Só veem o resultado final e assumem que sempre foi fácil. Não foi. Foi o efeito composto trabalhando em silêncio por décadas. Agora, deixe-me destruir o mito mais perigoso do desenvolvimento profissional. O mito de que você deve seguir sua paixão. Conselho terrível. Paixão não paga conta. Paixão não constrói ativos. Paixão é um sentimento que vai e vem. Eu não sou apaixonado por ler balanços. É chato. Mas gerar dinheiro lendo balanços me permitiu fazer o que eu quis durante 70 anos. Isso é melhor que paixão. Siga o que funciona. Construa o que as pessoas pagam. Desenvolva habilidades que o mercado valoriza. E quando tiver ativos suficientes, aí você faz o que quiser. Mas começar com paixão é começar quebrado, porque o mercado não paga pelos seus sentimentos. Paga pelo valor criado. E criar valor exige uma habilidade rara, executada com excelência. Não exige que você goste. Grandes atletas não amam cada treino. Eu não amo cada relatório anual que leio, mas fazemos o trabalho porque o trabalho produz resultado, e o resultado produz opções, e opções produzem liberdade,
Essa é a corrente real. Não é paixão produz dinheiro. É disciplina produz resultado. Resultado produz opções. Opções produzem liberdade. E liberdade te permite escolher. Em 2015, conheci um músico, 40 anos. Seguiu a paixão a vida toda. Tocava em bares, por pouco dinheiro. Morava com amigos, zero poupança, zero ativos, zero opções. Ele me disse, pelo menos fiz o que amo. E eu pensei, não, você fez o que gosta. Fazer o que ama exige liberdade primeiro. Liberdade exige ativos. Ativos exigem disciplina. Disciplina exige fazer coisas que você não gosta por anos. Ele pulou direto para o final sem construir os alicerces. A sequência correta é disciplina primeiro, ativos segundo, opções terceiro, liberdade quarto, paixão quinto. A maioria tenta começar pela paixão e termina sem nenhum dos outros quatro. Porque o mercado não funciona assim. O mercado recompensa o valor criado. E criar valor exige habilidades que levam anos para desenvolver. E esses anos são chatos, frustrantes e cheios de rejeição. Mas se você sobrevive a esses anos, se constrói as habilidades, se acumula os ativos, eventualmente você tem poder de negociação. E com poder de negociação, você escolhe seus termos, escolhe seus projetos, escolhe seu horário, escolhe com quem trabalha. Isso é liberdade real, mas chegar lá exige 10 anos fazendo coisas que você não quer fazer. Ninguém quer ouvir isso, todos querem um atalho. Não existe atalho, existem 2 caminhos. Caminho 1, otimize para o conforto hoje, salário seguro, horário previsível, chefe que te diz o que fazer, zero incerteza. 30 anos depois você tem currículo e dependência. Caminho 2, otimize para a liberdade amanhã, renda variável, incerteza diária, construção lenta, rejeição frequente. 10 anos depois você tem ativos e opções. A maioria escolhe o caminho 1 porque o caminho 2 dói, mas o caminho 1 dói também. Só que dói depois, quando você tem 60 anos e depende de alguém te contratar, quando sua indústria muda e suas habilidades são obsoletas, quando sua saúde falha e você não pode mais trabalhar. Essa dor é pior, porque chega quando você não tem mais tempo de consertar. Então a pergunta não é se vai doer. A pergunta é, quando você prefere que doa, dor da construção entre os 25 e 35, ou dor da dependência entre os 55 e a morte. Escolha sua dor, porque ambos os caminhos doem. Um dói cedo e termina, o outro dói tarde e nunca acaba. Em 1941, minha família perdeu tudo. Grande depressão, negócio faliu. Economias evaporaram. Tivemos que vender a casa. Eu tinha 17 anos. Vi meu pai, um homem brilhante e respeitado, sem opções, dependente de um salário que mal chegava. E ali aprendi algo que nenhuma faculdade me ensinou. Aprendi que dignidade exige independência. E que independência exige ativos que ninguém pode tirar de você. Essa lição me custou 3 décadas para implementar totalmente. Porque saber algo não significa que você aplica. Saber é barato. Aplicar é caro. Aplicar exige sacrificar o que você quer hoje pelo que você precisa amanhã. E quase ninguém consegue fazer isso de forma sustentada por 10 anos. Por isso, quase ninguém é livre. Há um experimento famoso feito em universidades americanas. Deram um doce a crianças de 4 anos. Disseram, você pode comer agora, ou se esperar 15 minutos, te dou 2. 1/3 esperou. 2/3 comeram imediatamente. Acompanharam essas crianças por 40 anos. As que esperaram tiveram carreiras melhores, rendas maiores e mais saúde. Não porque fossem mais espertas, porque conseguiram adiar a gratificação. Sua carreira é esse experimento repetido 1000 vezes. Todo mês você decide, pego o dinheiro hoje ou construo o ativo que paga amanhã. Aceito as horas extras ou trabalho no meu projeto. Compro o carro novo ou invisto a diferença. Reformo a casa ou mantenho os gastos baixos por mais 5 anos. 1000 decisões, todas pequenas.
Todas parecem irrelevantes, e o resultado acumulado determina se você termina livre ou dependente. Agora, o cálculo que muda tudo. O custo real de uma compra não é o preço que você paga, é o que esse dinheiro se tornaria se fosse investido. Você compra um carro de R$ 200 mil. Custo aparente, 200 mil. Custo real, 200 mil investidos a 8% ao ano, em 30 anos, se tornam R$ 2 milhões. Aquele carro não custou 200 mil. Custou 2 milhões de riqueza futura, e você comprou porque não fez o cálculo. Cada compra é uma escolha binária, consumo hoje ou riqueza amanhã, não existe meio termo. Ou o dinheiro sai do seu bolso e desaparece, ou fica no seu bolso e rende. E os juros compostos em 30 anos multiplicam o valor por 10. Então, cada real que você gasta hoje te custa R$ 10 em 30 anos. Essa é a matemática brutal que ninguém quer ver. Imagine que você reduza gastos desnecessários em R$ 500 por mês. Parece um sacrifício pequeno. 500 por mês são 6 mil por ano. 6 mil a 8% em 30 anos são mais de 700 mil reais. Quase R$ 1 milhão por abrir mão de cafés caros, jantares fora e assinaturas que não usa. Mas a maioria não abre mão, porque 700 mil em 30 anos é invisível hoje, e o prazer imediato é visível agora. Grandes bilionários dirigem carros comuns por anos. As pessoas perguntam por que não compram modelos de luxo. Eles podem comprar o que quiserem, mas respondem: o carro comum me leva do ponto A ao ponto B. Que valor adicional um de luxo me dá que justifique o custo? Zero. Então, o luxo não agrega valor real, apenas custo e manutenção. Decisão óbvia, quando se define valor corretamente. A maioria define valor pelo que sente, pelo status, pela impressão, pela validação externa, e essas coisas têm preço infinito, porque nunca é o bastante. Compra um carro caro, agora precisa da casa que combine. Compra a casa, precisa da roupa. Compra a roupa, precisa das férias. E cada nível exige mais renda. E mais renda exige mais dependência. 30 anos depois, você tem um estilo de vida impressionante e zero liberdade. Em 2012, vendi uma casa na Califórnia por milhões. Casa linda, vista incrível. Tinha a casa há 50 anos. Parecia uma venda estúpida. Todos me perguntaram por quê. Eu disse: não preciso de uma casa de milhões. Preciso de milhões trabalhando para mim. Comprei algo menor e investi a diferença. Agora, esse valor gera renda anual sem eu fazer nada. A casa me custava dinheiro. O ativo me paga dinheiro. Essa é a diferença que determina tudo. Ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso. Casa própria é passivo, gera zero renda e custa manutenção e impostos. Imóvel alugado para terceiros é ativo, gera fluxo mensal. A maioria entende tudo errado. Compra passivos achando que são ativos e depois se pergunta por que não prospera. Carro próprio, passivo, desvaloriza e custa caro. Frota de carros alugada, ativo, gera renda mensal. Diploma universitário, depende. Se for usado para um emprego que paga o mesmo que sem ele, é um passivo caro. Se for para desenvolver uma habilidade rara que multiplica seu valor, é ativo. Mas a maioria compra o diploma pela credencial, não pela habilidade. Investe muito em um passivo com um título bonito. Agora, a armadilha psicológica mais profunda. As pessoas não constroem ativos porque isso exige admitir 3 coisas dolorosas. Primeira, que você esteve fazendo errado por anos. Segunda, que precisa mudar seu comportamento radicalmente. Terceira, que não verá resultado por muito tempo. Admitir isso dói mais do que continuar preso. Então a maioria prefere continuar presa e culpar o sistema. Mas o sistema não tem culpa, ele funciona exatamente como foi projetado. Foi feito para converter seu trabalho em consumo imediato. O salário entra, o salário sai, todo mês, durante 40 anos.
zero acúmulo, máxima extração do valor do seu tempo. Isso não é erro, é uma característica, e funciona porque a maioria aceita as regras sem questionar. As regras dizem: estude, consiga um emprego, trabalhe 40 anos e se aposente. Mas essas regras são de décadas atrás, quando as aposentadorias funcionavam. Hoje não funcionam mais. As empresas mudaram, o governo não consegue pagar de forma sustentável. Você segue regras antigas em uma economia nova e se surpreende por não funcionar. As novas regras são: desenvolva habilidades raras, construa ativos, acumule capital, gere renda passiva e pare de trabalhar quando quiser. Mas isso não ensinam na escola, porque a escola foi feita para criar funcionários, não criadores. Foi feita para ensinar obediência, não independência. E continua funcionando igual décadas depois. Se quer um resultado diferente, precisa de uma educação diferente. E ela não vem da sala de aula, vem da prática, vem de errar, vem de construir algo e ver desmoronar, vem de tentar vender e ser rejeitado, vem de aprender habilidades difíceis que ninguém mais quer. Isso não é confortável, não dá diploma, mas funciona. Conheço pessoas com doutorado que ganham pouco. Conheço pessoas sem estudo formal que ganham fortunas. A diferença não é a educação formal, é a educação prática. É a capacidade de criar valor, pelo qual as pessoas pagam. E isso não vem de livros, apenas. Vem de fazer o trabalho difícil repetidamente até dominar. E a maioria quer a credencial, não o domínio. Não é a mesma coisa. Conheci um profissional de manutenção em 1956, sem faculdade. Ganhava bem, mas fez algo diferente. Em vez de gastar tudo, guardou. Em vez de consumir, investiu. Comprou um pequeno imóvel, depois outro. 30 anos depois, tinha vários imóveis. Geravam uma renda mensal altíssima. Parou de trabalhar cedo e viveu de renda por décadas. Morreu com um patrimônio milionário. Alguém sem faculdade, mais rico que a maioria dos doutores. A diferença foi o sistema mental. Ele entendeu que renda não é riqueza. Entendeu que ativos geram liberdade. Entendeu que o efeito composto exige tempo. Começou cedo e deixou o tempo trabalhar. Os profissionais com mestrado entenderam que educação gera renda e gastaram a renda comprando status. 30 anos depois, os doutores continuavam trabalhando. O profissional de manutenção estava descansando. A pergunta mais importante: se você trabalhasse de graça por 5 anos construindo algo seu, o que construiria? Não diga que não pode. Pode. Significa trabalhar no emprego normal e construir seu ativo nas horas vagas. Significa sacrificar diversão e conforto. 5 anos duros. Mas depois você tem algo que ninguém tira. A maioria diz que não tem tempo. Mentira. Temos muitas horas na semana. Tirando o sono e o trabalho, sobram dezenas de horas. Onde elas vão? Televisão, redes sociais, festas. Nada que construa ativos. Nada que gere valor futuro. Horas desperdiçadas. E depois dizem que não tem tempo. Se você dedicar parte dessas horas para construir algo por 5 anos, terá milhares de horas de trabalho acumulado. Milhares de horas em qualquer habilidade te tornam um especialista. Construindo um produto, te dão algo vendível, mas exige sacrificar o lazer imediato. Exige parar de querer impressionar quem não importa. Dizem que o sucesso é conseguir o que se quer. Felicidade é querer o que se conseguiu. A maioria quer um estilo de vida caro, consegue dívidas e não é feliz. Alguns querem liberdade, constroem ativos, conseguem a liberdade e são felizes. A diferença não é sorte, é clareza sobre o que você realmente quer e disciplina para buscar, mesmo quando dói. Vou te dizer a verdade. Se você chegar aos 50 vendendo horas, você falhou na construção de riqueza. Porque aos 50, você deveria ter ativos trabalhando para você. Deveria ter opções. Deveria poder escolher. Se não tem, desperdiçou décadas de juros compostos.
Não há forma gentil de dizer. É matemática brutal. E os números não mentem.